Olá! Sabe, às vezes a gente se pergunta, será que a fórmula para uma vida boa, uma vida mais justa, não poderia ser mais simples do que se imagina? Bom, hoje a gente vai explorar uma resposta para essa pergunta que vem de uma obra lá do século XIX, mas que, olha, continua fazendo muito sentido. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Pois é, essa é a grande questão, né? Em um mundo que parece cada vez mais complexo, cheio de regras, de dilemas morais para todo lado, vamos dar um mergulho em uma filosofia que propõe um caminho de volta ao que é essencial. A nossa análise de hoje vem toda desse livro, mais especificamente do capítulo sobre as leis morais, que está no livro terceiro. E a primeira lei que a obra aborda é justamente a base de tudo: a justiça. Então, nossa jornada começa aqui, com a justiça. Mas calma, não é a justiça dos tribunais, das leis que a gente vê por aí. Segundo a obra, a gente está falando de algo muito mais profundo, o verdadeiro pilar que sustenta qualquer sociedade saudável. Ok, então, o que é justiça de verdade? A resposta que o livro dá é surpreendentemente direta e, ao mesmo tempo, muito poderosa. É isso. Simples assim. Não tem a ver com punição ou um monte de códigos complicados. Na sua essência, é um princípio de respeito mútuo. É aquela famosa regra de ouro na sua forma mais pura, sabe? Não fazer aos outros o que a gente não gostaria que fizessem pra gente. E aqui a filosofia fica ainda mais interessante. O livro faz uma distinção que é crucial, como a gente vê aqui na tela. De um lado tem a lei natural, que seria imutável, divina, algo que todo mundo sente na consciência. Do outro, as leis humanas, que mudam com o tempo, com a cultura. Elas podem até ser um reflexo do nosso progresso, mas também podem ser falhas e, como o texto mesmo lembra, até cruéis, como muitas leis lá da Idade Média. Agora vamos pegar essa ideia mais abstrata e trazer para o concreto. Como é que esse princípio de justiça aparece em algo tão básico do nosso dia a dia como o direito de propriedade? O texto é bem claro aqui. A propriedade legítima não é simplesmente ter coisas. É o resultado direto do esforço, do trabalho honesto de uma pessoa. E aqui está o ponto central. Para essa filosofia, o direito ao fruto do seu trabalho não é só uma regra social. Ele é levado a um direito natural, tão sagrado quanto o próprio direito de trabalhar e o de viver. Por isso, desrespeitar isso, como no caso do roubo, não é apenas uma infração da lei dos homens, é uma violação da própria lei natural. Mas ser justo, ou seja, não prejudicar os outros, é só o primeiro degrau. A obra nos convida a subir para um nível mais alto, um chamado para, ativamente, fazer o bem através do amor e da caridade. Olha só que interessante essa definição de caridade. Ela é super abrangente. Não é só dar esmola. É uma atitude de vida que se divide em três partes: ter boa vontade com todo mundo, ser tolerante com as falhas dos outros e, claro, a capacidade de perdoar as ofensas. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender a ideia perfeitamente. A justiça seria o alicerce, a base sólida que não deixa tudo desmoronar. Mas o amor e a caridade são a casa em si, aquilo que torna a estrutura um lugar bonito, acolhedor. Um não existe de forma completa sem o outro. E a obra vai além, explorando como a caridade e o amor ao próximo devem ser praticados. A verdadeira ajuda, segundo o texto, é aquela que não humilha, é discreta, preserva a dignidade de quem está recebendo. A pessoa que é realmente caridosa não fica esperando ser procurada, ela vai ativamente ao encontro de quem precisa. E para que essa ideia de amor total, de um amor abnegado, não fique só na teoria, o livro usa um exemplo poderosíssimo, que toca em algo que todo mundo conhece, de forma quase instintiva: o amor de mãe. Essa citação é muito profunda. Ela descreve um amor materno como algo que começa como um instinto, quase animal, mas que é elevado, se torna uma virtude espiritual. É uma força tão fundamental que, segundo o livro, sobrevive mesmo nos corações mais endurecidos. Só que a realidade é complexa, e a filosofia sabe disso. O livro então faz aquela pergunta difícil que surge naturalmente: e quando esse amor, seja materno ou filial, parece que não existe? A resposta que o livro dá está toda ligada na ideia de uma jornada espiritual contínua. A ausência desse amor não seria um acaso, mas sim uma prova, um desafio para gerar aprendizado. Ou poderia ser uma expiação, ou seja, uma forma de reparar erros de vidas passadas. Nos dois casos, é visto como uma situação muito difícil, claro, mas com um propósito maior de crescimento para todos os envolvidos.
Certo. Então, como a gente junta tudo isso? O livro nos oferece não apenas conceitos soltos, mas um caminho progressivo, uma verdadeira bússola moral para a vida. Vamos rever e ver como uma coisa leva a outra. Tudo começa com a base de não fazer o mal, que é a justiça, aplicada de forma concreta no direito de propriedade. Depois, sobe um degrau, para o ato de fazer o bem, com a caridade naquelas 3 formas. E, por fim, nos dá o ideal mais alto a ser buscado, o amor puro e abnegado. E assim, a gente termina com essa reflexão. Na nossa busca por soluções cada vez mais elaboradas para os problemas do mundo, será que a resposta mais radical e transformadora não estaria, esse tempo todo, nesses princípios tão simples? A obra de 1857 nos deixa com essa pergunta, que hoje talvez seja mais relevante do que nunca.